Tem dores que não aparecem para o mundo. O homem trabalha, responde mensagens, conversa normalmente, cumpre suas obrigações, sorri quando precisa, mas por dentro ele está carregando algo que mexe com a sua autoestima, com o casamento, com o corpo e com a forma como ele se enxerga como um homem. E quando o corpo começa a travar uma área íntima, o impacto vai muito além do físico. Ele começa a evitar a aproximação, evita tocar, conversar, tentar, evita olhar para a parceira, evita olhar para si e aos poucos, aquilo que era uma dificuldade no corpo começa a virar silêncio no relacionamento. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Diane Chimini, terapeuta integrativa, e este é um espaço para homens que sentem que estão repetindo padrões, vivendo no automático ou com dificuldade de se posicionar. E hoje eu quero falar sobre um tema que poucos homens conseguem nomear, quando a dificuldade sexual vira solidão. E esse tema chegou até mim através de um relato real. E aqui falarei de forma geral, sem exposição e sem diagnóstico, porque quando existe dor física ou alteração no corpo, o caminho é sempre avaliação médica especializada. O meu olhar aqui é sobre o impacto emocional, relacional e comportamental que uma situação assim pode gerar. Para muitos homens, a intimidade não é só uma parte da vida. Ela toca diretamente na autoestima, na identidade, na confiança, na sensação de valor, na forma como ele se aproxima de alguém. Então, quando algo muda nessa área, o impacto pode ser muito maior do que parece, porque por fora parece só uma dificuldade física, mas por dentro o homem começa a se perguntar: será que eu ainda dou conta? Será que a minha parceira ainda me deseja? Será que eu vou voltar ao normal? E essas perguntas raramente são faladas. Elas ficam presas, virando vergonha, medo, silêncio. Porque o homem, ele não sofre só pela dificuldade em si. Ele sofre pelo significado que aquilo ganhou dentro dele. E esse significado é o que ninguém vê. Quando o casal fica muito tempo sem intimidade, a distância não acontece só no corpo. Ela entra no olhar, no toque, na conversa, na rotina. A mulher não sabe como se aproximar, o homem não sabe como explicar. Então os dois começam a pisar em ovos. E aquilo que precisava de cuidado vira assunto proibido. Ninguém toca no tema. Ninguém sabe como começar. Ninguém quer ferir o outro. Ninguém quer se sentir rejeitado. Mas o silêncio também fala. Ele diz: eu tenho medo de tentar, de falhar. Eu tenho medo da sua reação. E assim nasce uma solidão que não é falta de amor. É falta de uma linguagem para atravessar juntos algo difícil. Quando o homem deixa de ter intimidade com a parceira, mas continua buscando alívio sozinho, isso não deve ser olhado só com julgamento, porque às vezes ele não está buscando prazer, ele está buscando uma forma de aliviar tensão, uma forma de ainda sentir algum controle, uma forma de evitar a vergonha de tentar e falhar. Mas esse refúgio, ele cobra um preço alto, porque o alívio sozinho não exige conversa, não exige vulnerabilidade, não exige presença, não exige encontro. Ele entrega alívio sem vínculo. E quando isso vira a única saída, o homem pode se afastar ainda mais do relacionamento que precisava reconstruir. Então a pergunta não é sobre julgamento. A pergunta é: isso está me aproximando da vida que eu quero reconstruir ou está me mantendo escondido dela? Existe um sofrimento que pouca gente entende: procurar ajuda e não se sentir compreendido. O homem pesquisa, busca especialistas, tenta tratamentos, melhora um pouco, mas depois volta a se frustrar. E quando ele percebe que nem sempre encontra a resposta, surge um desamparo muito profundo. Ninguém entende o que eu tenho. Será que isso é real? Será que vou ficar assim para sempre? E esse desamparo adoece, porque além da dificuldade em si, ele passa a carregar a sensação de não ter lugar, de não ter direção, não ter previsibilidade. E quando o homem fica muito tempo resolvendo algo sem encontrar clareza, ele começa a viver em estado de alerta constante. O corpo, ele precisa de cuidado médico, mas a mente também precisa de chão. Uma dificuldade íntima pode ser muito marcante, mas o homem não pode virar apenas o problema que está vivendo. Ele não é só a dificuldade, não é só o diagnóstico, não é só a parte do corpo que não responde como antes.
Ele é uma história, é um marido, é alguém tentando entender o que aconteceu. Alguém que sente medo, que sente vergonha, que sente saudade da vida que tinha. E quando ele se reduz ao sintoma, tudo fica menor. A autoestima, o desejo, a conversa, a esperança. Então, por isso, uma pergunta importante é: quem eu continuo sendo, mesmo enquanto o meu corpo atravessa isso? Porque o sintoma, ele precisa de tratamento, mas a identidade precisa de reconstrução. E essas são duas jornadas diferentes que precisam caminhar juntas. Quando um homem sofre nessa área, a parceira também pode sofrer. Não necessariamente da mesma forma, mas sofre. Pode se sentir rejeitada, indesejada, pode sentir culpa, medo de tocar no assunto, pode sentir que perdeu o acesso ao homem que ama. E se o casal não conversa, cada um cria uma interpretação. Ele pensa: ela vai me julgar, vai me comparar, vai desistir de mim. Ela pensa: ele não me deseja, ele prefere ficar sozinho. Talvez eu seja o problema. E assim nasce uma distância que talvez não seja falta de amor, é falta de conversa, de cuidado, falta de uma linguagem para atravessar juntos algo difícil. Porque aquilo que não é conversado vira muro. E onde vira muro, o amor começa a bater e voltar. Quando existe um problema físico, ele precisa de cuidado físico, isso é claro. Mas quando esse problema começa a afetar o casamento, a autoestima, a identidade, a culpa, a vergonha e o isolamento, ele também precisa de um olhar emocional. Não para substituir o médico, mas para sustentar um homem enquanto ele atravessa o processo. Porque talvez a pergunta não seja só como eu faço meu corpo voltar ao que ele era. Talvez também seja como eu cuido de mim enquanto isso não se resolve. Como eu converso com a minha parceira sem me esconder. Como eu não deixo a dificuldade virar minha identidade. Como eu volto a existir para além desse problema. A cura física, ela pode ter um caminho, mas a reconstrução emocional também precisa de um. E às vezes, o homem não precisa só de uma resposta, ele precisa de presença. Presença para não se abandonar enquanto procura tratamento. Presença para não se esconder da parceira, para não se transformar dor em isolamento. Presença para lembrar que ele é ainda maior do que aquilo que ele está vivendo. Se esse vídeo tocou em algo, talvez você esteja vivendo uma dificuldade no corpo, no relacionamento ou na forma como você se enxerga como homem. E talvez você já tenha tentado resolver tudo sozinho, pesquisando, se calando, se culpando, se escondendo ou se afastando. Mas existe uma diferença entre buscar tratamento e carregar tudo em silêncio. O corpo, ele precisa de avaliação médica, mas a história que você está vivendo também precisa de escuta. E para começar esse olhar, eu preparei um guia prático em PDF chamado Você Não Está Perdido, Está Repetindo. O link está na descrição. E se você sente que precisa olhar para a sua história com mais profundidade, as informações sobre a sessão de clareza terapêutica também estão na descrição. E agora, me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma dificuldade que afetou não só o corpo, mas também a forma como você se enxergava? Eu sou Diane Chimini, gratidão por estar aqui, beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Curte e compartilhe. Tchau, tchau.